Olá pessoal, que a graça e a paz do Senhor esteja com todos nós para mais um estudo da Palavra do Senhor. Estamos bem atrasados na lição, não deu para fazer essa ontem, tá? O problema das panelinhas da igreja. Vamos entender isso de acordo com a Palavra de Deus essa semana, estudando a unidade em Cristo, tá bom? Problema das panelinhas da igreja. Tem panelinhas dentro da igreja? Que dirá as igrejas grandes, né? Se tem dentro das grandes, imagina as pequenininhas também. Vamos entender isso de acordo com a palavra de Deus, tá bom? Vamos entender o que Deus nos ensina e que Paulo tem nos instruído como vencer isso daí, tá bom? As panelinhas, elas estragam a igreja, dividem a igreja, tá? Vamos ver isso aí. Primeiro vamos orar, agradecer ao Senhor pelo dia, pelo maná e o pão de cada dia, tanto espiritual como físico que Ele nos deu hoje. Amém? Vamos lá. Grande Senhor nosso Deus, nós te agradecemos imensamente por mais um dia de vida, por tudo que o Senhor tem feito por nós e continua fazendo. Obrigado, Senhor, pela tua paciência e misericórdia conosco. Te agradecemos por mais um estudo das tuas santas palavras e que o Espírito Santo nos ajude neste momento. Obrigado por esse dia e pelo maná, o pão de cada dia que o Senhor nos dá hoje. Abençoa todos os meus irmãos aonde estiverem ouvindo as tuas santas palavras, em nome de Jesus Cristo, amém. Muito bem, vamos lá. Problema das igrejas. Queridos, as panelinhas dentro da igreja. A expressão panelinha é muito comum, tá? Porque todas as igrejas foram, né, e formam, elas foram criadas por Deus, mas elas formam, né, panelas. Panelas com tampa ainda. Isso aqui é o pior. Por que com tampa? Porque ela impede que outras pessoas entrem no grupo, tá? Faça parte do convívio do grupo da igreja. E fica só a panelinha dali deles, ou delas. Isso não é bom. Cristo quer a unidade da igreja. Amados, Satanás é aquele que faz a panela. E ele impede, né, criando divisões dentro da igreja. Paulo falou, né? Não haja divisões entre vocês, pelo contrário, que vocês sejam unidos no mesmo modo de pensar e agir e propósito. Paulo diz. Paulo, já no livro de 1 Coríntios, ele revela qual era o problema ali da igreja. Já no livro de 1 Coríntios, já ali ele já começa a revelar qual era o problema da igreja de Corinto. Eram as panelinhas formadas, tá? E junto com ela tinha as idolatrias também, tá? Então, muita discórdia. Paulo revela ali qual era o problema, de muita discórdia, né, entre os irmãos e irmãs. Queridos, a maioria dos estudiosos entende que a unidade é o tema que conecta todas as partes das cartas de Paulo aos Coríntios. Abra sua Bíblia no livro de 1 Coríntios, capítulo 12. Minha Bíblia já está aberta aqui, mas vamos lá no capítulo 12. Vamos interagir junto? Ele fala assim, ó, capítulo 12, versículo 1. A respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes, Paulo está dizendo. Sabeis que outrora, quando erreis, né, os gentios deixai-vos
conduzir vós aos ídolos mudos, segundo erreis, serei guiados. Por isso vos faço compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma anatema Jesus. Por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus. E ele continua, senão pelo Espírito Santo. Através do Espírito Santo. Ora, ele fala, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. Não muda. Tá? E também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. Não muda. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. A manifestação do Espírito é concedida a cada um, visitando a um fim proveitoso, porque a um é dado mediante o Espírito e a palavra e a sabedoria, e a outro segundo o mesmo Espírito, a palavra e o conhecimento. Versículo 11. Mas um só é o mesmo Espírito, né? Realiza todas essas coisas, distribui todas como lhe apraz, e a cada um individualmente. Versículo 12. Porquanto assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Pois em um só Espírito todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeu, quer gregos, quer escravos, quer livres, e todos nós foi dado beber de um só Espírito. Não há diferença. Versículo 15. Se disser o pé, porque não sou mão, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Versículo 16. Se os ouvidos disser, porque não sou olhos, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Veja só, 1 Coríntios, capítulo 12 a 17. Meu irmão, aqui, quando Paulo começa a falar de Coríntios aqui, né, ele foi diretamente no problema da igreja. Ele atingiu a igreja de cheio. Para Paulo, né, ter mencionado essas brigas que existiam dentro da igreja de Corinto, né, e as contendas, já no início da carta dele, ele já iniciando isso, logo após a saudação inicial, é porque ele estava muito preocupado, né? O apóstolo Paulo estava muito preocupado com a igreja de Corinto, com o povo, dividindo, com opiniões diferentes. Não se entendia. Tá? Paulo fala em Coríntios 3 e 4, ele fala ali, quando você lê. Ele fala, porquanto se os ciúmes, as brigas entre vocês, será que isso não mostra que vocês são carnais e andam segundo os padrões humanos? Olha o que Paulo fala. Veja também o livro de 2 Coríntios. Paulo diz aos Coríntios ali no capítulo 12, versículo 20, fala, pois tenho receio que indo até aí eu não vos encontre na forma que glorie
de encontrá-los, Paulo diz, de encontrá-los, e que também vocês me achem diferente do que esperavam, e que hajam entre vocês brigas, invejas, ira, egoísmo, difamação, intrigas, orgulho, tumulto. Tudo isso Paulo diz aqui. Livro de 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 20. Mas ele fala, meus amados, aqui Paulo está revelando, né? Está falando como se estivesse falando para as igrejas de hoje. Paulo já encontra a igreja de Corinto desse jeito, naquela época, hein? E ele era muito preocupado com isso, com as divisões. Mas Paulo está falando para as igrejas de hoje. O que aconteceria hoje? Se teve naquela época, tu imagina hoje. Né? É assim que Paulo está dizendo aqui. Tá? Ele está falando como se estivesse no tempo de hoje. Tá? Porque a igreja hoje enfrenta os mesmos problemas da igreja de Corinto. E o que dizer, que nem eu falei para vocês, das igrejas grandes. Em Coríntios, chegou a Paulo, você viu o quanto ele sofreu ali para evangelizar ali? Né? Em Coríntios, chegou a ponto dos irmãos e até juízes pagãos para resolver o problema dentro da igreja. Já pensou? O irmão entregando o outro aos juízes para resolver o problema dentro da igreja. Que dirá das igrejas hoje que vivem em cima do Deus Mamon, né? Paulo chegou a escrever, digo isso para a vergonha de vocês, em 1 Coríntios 6, 5. Paulo chegou a dizer, eu falo tudo isso para vocês com vergonha do que vocês fazem, irmão entregando os irmãos a juízes, pagãos ainda. É vergonhoso um irmão levar o outro diante de um juiz para resolver uma questão de contendas e discórdias, Paulo diz. As contendas existiam até na ceia do Senhor, tu acredita nisso? Isso está claro no livro de 1 Coríntios, capítulo 11, você pode ler lá, versículo 17 a 22. Você acredita que tinha contendas? Aqui, ó, capítulo 11, versículo 17. Quer ver, ó? Nisto, porém, que vos prescrevo, não vos louvo, perguntando vós ajuntais, não para melhor, e sim para pior. Porque, antes de tudo, estou, né, informando haver divisões entre vós, quando vós reúnes na igreja, e eu, em parte, o creio, porque até mesmo importa que haja partidos entre vós, para que também os aprovados se tornem conhecidos em vosso meio. Olha o que ele disse aqui, meu querido irmão. Ele vem no versículo 21 e fala, porque ao comerdes, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, e há quem tenha fome, ao passo que há também quem se embriague. Não tendes, porventura, casas onde comer e beber? Paulo disse. Ou menosprezais a igreja de Deus, envergonhando os que nada têm. Que vos direi? Louvar-vos-ei, nisto certamente não vos louvo. Paulo diz. Tinha contendas até nas ceias. Até nas ceias, tu acredita?
E Paulo deixa isso aí bem claro. Nesse texto aqui, vimos no começo como ele mostra o perigo das panelinhas. Desde o primeiro texto que nós lemos lá, né, e você pode ler calmamente ali, livro de 1 Coríntios e o 2 Coríntios, você vai ver as panelinhas que eram formadas, né, que representava divisões dentro da igreja. Nós precisamos amar uns aos outros, meu irmão, tá? Os membros da igreja, né, abraçar uns aos outros, abraçá-los. Nós temos que orar um pelos outros. Nós todos somos defeituosos pecadores. Temos que ser tolerantes com as ideias diferentes, desde que não saia do princípio bíblico da Bíblia. Bem claro. Porque o que é da Bíblia é da Bíblia. Você não pode aceitar um princípio que o cara achou dentro da internet e colocou para o povo ouvir, e você tem que aceitar. Você entende? Você não pode pegar o que o cara pensa e ele prega lá, do jeito que ele pensa, e você aceitar, se não for um estudo dentro da Bíblia, trazido dentro da Bíblia. Tá? Isso não pode gerar contendas, porque quando você está falando do princípio da Bíblia, meu irmão, então as pessoas têm que tomar cuidado. Porque é a Bíblia que está falando. Você entende? Isso não é descontendas. É uma correção, na verdade. Paulo diz isso na Bíblia. Nós devemos corrigir. Quando você lê aqui o 1 Coríntios, 2 Coríntios, você vai ver que Paulo fala, nós precisamos corrigir isso. Tá? Se uma pessoa foi infeliz num discurso na igreja, né? Não tem que ter contendas, tem que ter correção. E o povo tem que entender que a correção está vindo da Bíblia. Tá? É isso que tem que ser bem claro, tá? Ser tolerantes às ideias diferentes, desde que não saia do princípio bíblico. Bem claro que Paulo deixa. Devemos corrigir os que está errado, mas cultivar amando uns aos outros, porque todos estamos, né, procurando o mesmo lugar, o céu. Aleluia. Devemos corrigir o que está errado. Se é Bíblia, é Bíblia. Tá? Mesmo continuar amando uns aos outros, mesmo assim. Mas temos que corrigir. É diferente de você fazer uma panela. Tem pessoas que... Paulo está dizendo aqui dentro da Bíblia, é que eu não li tudo, que pessoas que ficam de um lado vamos dizer assim, do homem que toma conta da igreja, do ancião, e outros ficam do lado do outro que falou outra coisa, né? Você não tem que ficar de um lado nem do outro. Se é princípio bíblico, então tem que a igreja se unir e falar, não, é da Bíblia. Seja um ancião, seja o outro que falou, não, está na Bíblia. Tá? Eu tive um caso recente que um pregador, que é gente boa, foi infeliz numa pregação dele, dizendo que a gente tem que ser parceiro, né, um do outro. E ainda citou que não importa o que a pessoa esteja fazendo, você tem que se juntar com ela para poder conquistar ela. Você acha isso bíblico? É isso que Deus mandou você? Deus não é parceiro teu e nem ninguém, nós somos parceiro dele. Nós somos filhos de Deus e ele é nosso pai. Ele não é parceiro nosso. Nós não temos que ser parceiro com as coisas erradas. E pior que o rapaz ainda pegou isso de um estudo da internet. Se fosse da Bíblia,
aí tudo bem. Tinha certeza que não tinha errado tanto. Né? Então a gente tem que tomar muito cuidado, tá? Corrigir o que é certo de acordo com o princípio bíblico. Você entende? Isso não é formar panelinha. Mas acontece que forma. Porque se você discorda, uns que aceita ficar com um outro lado, ficam com o outro lado. Há um rachamento dentro da igreja. Em vez de ter uma união, há um rachamento dentro da igreja. Mas Paulo é bem claro dizer que nós temos que seguir o princípio bíblico. E é o princípio bíblico que prevalece. Entenderam, irmãos? Mas nós todos somos errados, nós todos erramos, e não é porque uma pessoa foi infeliz numa pregação que você tem que condenar a pessoa. Do jeito que ela errou, você também erra. Eu também erro, qualquer pessoa erra. Em pecado me concebeu a minha mãe, todos nós temos pecado, tem a tendência do pecado. Só que isso não é pecado, a pessoa errou. Tá? E há como consertar. Você entende? No caso que aconteceu com o rapaz, eu vim para minha casa e eu mesmo orei por ele. Acho que nem a igreja fez isso por ele. Eu mesmo fiz. Você entende? Então, meu irmão, a união, os princípios da Bíblia, ela não pode ser desmanchada. Paulo prega a união, Paulo teve muito problema dentro de Coríntios por causa disso daí. Havia um rachamento dentro da igreja, um pensava de um jeito, outro pensava de outro, um ficava com uma turma, outro ficava com outra turma, e nada vai para frente, meu irmão, quando é assim. Nada funciona. Tá? Pelo contrário, Satanás incentiva mais a igreja a se dividir, se rachar no meio. Tá entendendo? É isso que ele quer, contendas entre os irmãos. Amém? Nós temos que tomar cuidado com isso daí. Amém? Muito bom, né? Estudo muito bom, muito gostoso mesmo. Centrados em Jesus, é o estudo de amanhã, tá bom? Centrados em Jesus. Vou escrever ele agora e amanhã nós vamos falar centrados em Jesus. Fica na paz do Senhor, Deus tome conta de você e da sua família. Espero que vocês tenham entendido, tá bom? Em nome de Jesus Cristo. Sem contendas, união sempre, de acordo com a Bíblia. Amém? Aí tem união. Se está de acordo com a Bíblia, tem união. Pode ter certeza. Tchau, pessoal. Até amanhã.